Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais uma aula. Quem assistiu meu vídeo anterior, eu já havia dito que eu ia trazer mais uma peça na temática escolar e dessa vez nós vamos com um organizador de roupas, tá? Antes de mais nada, eu quero pedir para que vocês compartilhem o máximo que vocês conseguirem esse vídeo com as colegas, os amigos que também se interessam pela costura criativa e dizer que todos os nossos projetos estão sempre disponíveis em vários canais de divulgação, Facebook, Instagram. Temos a nossa loja virtual na plataforma do Elo7 e também o nosso contato através do WhatsApp. Para quem mora aqui em Rio Claro, nós temos a loja física, nossos recortes estão na loja física da Arte.Armarinhos. Lembrando que também eles enviam para todo o Brasil, através da loja online. A gente deixa para vocês sempre aqui na descrição do vídeo, tá certo? Todo o material que a gente utiliza, vocês vão encontrar também disponível lá na loja deles, ok? Bom, a partir do próximo vídeo, nós já vamos começar, da próxima aula, a gente já vai começar com o tema de Páscoa, Então, lembrando também que os nossos recortes já estão disponíveis, a gente só não está com a aula ainda lançada aqui no canal, mas todos os recortes já estão disponíveis para venda, tá certo? Qualquer tema que vocês queiram de alguma peça que vocês não encontrarem, não estiver disponível no site, a gente personaliza inclusive com o nome do cliente de vocês, a frase que o cliente escolher, o tema, a gente tem uma variedade aí bem grande para estar enviando para vocês, certo? Bom, a nossa peça então vai ser esse kit organizador de roupas, A gente tem as roupas limpas e para as roupas sujas, então eles vêm sempre compondo aí o parzinho para vocês estarem confeccionando esse organizador. A gente tem disponível em 2 tamanhos, É o tamanho que a gente chama de G, é um tamanho grande, na medida de 25 por 35, então seria esse aqui. Nós trouxemos aqui para a aula na temática do videogame, Na aula passada eu já fiz o kit de higiene também com esse mesmo tema e esse tema ficou bem bacana. Eu tenho um kit inteiro escolar pronto, tá lá no meu Instagram, na página Jo Alcântara Ateliê, a minha página do ateliê, tá? Não dos recortes, vocês vão ver fotos bem completas que eu fiz desse tema. Tem estojo, tem kit de higiene, tem 2 tipos de estojo, tá bem bacana. Então nós temos nesse tamanho 25 por 35 e nós temos num tamanho maior, que é o tamanho 30 por 40. Tá? Ó, tem o parzinho aqui pronto também. Esse tamanho 30 por 40, normalmente as mães preferem para crianças que levam um volume maior de roupa, incluindo roupa de frio ou roupa de banho, que ocupam um espaço maior na mochila. Então, só para vocês verem a diferença, é basicamente aí de 5 centímetros de uma peça para outra, E para quem tem que levar só às vezes uma camisetinha, uns shortinhos, esse tamanho aqui ele é mais indicado, tá bom? Lembrando então que nosso material ele é um material de sublimação, Ele é um tecido digital de sublimação. A textura dele é parecida com uma lona, ele fica aí um material semi-impermeável, é de fácil limpeza, fácil lavagem, ele não desbota, ele não rasga com facilidade, tá? Os nossos recortes vocês vão estar recebendo apenas com a parte da frente, tá? Que é a parte da sujinha e da limpinha. A parte de trás eu sempre utilizo o bagum, que é o nylon resinado, que também é um material impermeável.
Na ausência do bagum, vocês podem estar utilizando qualquer outro material que tenha essa mesma característica, ou um plástico cristal, um plástico leitoso, o translúcido, né? Eu só falo para estar evitando, por exemplo, um tricoline, porque aí ele perde a funcionalidade da peça. Normalmente as mamães gostam de um material impermeável, porque muitas vezes, principalmente se é bebê, vem roupa molhada, né? Então é interessante manter essa característica da peça, que é a questão da impermeabilidade, tá certo? E de fácil limpeza também. Então utilizem sempre no verso um material que seja impermeável, assim como o da frente, tá certo? Bom, eu sempre gosto de cortar o bagum um pouco maior do que o meu espelho, né? Do que a minha parte da frente. Essa aqui é a parte da frente, né? Então já vai aí recortadinho para vocês. E aí eu corto o bagum um pouco maior, tá? Porque eu acho que me facilita depois na hora de estar centralizando, não fica aí com problema de faltar ou sobrar a mais de um lado ou do outro, tá certo? Então aqui na aula eu vou estar costurando apenas um, mas vocês sabem aí que vocês vão estar recebendo o parzinho para estar fazendo o kit completo, certo? O que mais que eu vou estar utilizando? O zíper, né? O zíper, vocês sabem que eu gosto de usar o número 5, ou algumas lojas vendem como 6 também. O cursor sempre compatível. Se for 5, cursor 5, embora eu não utilize nos projetos de sublimação o zíper número 3, tá? Eu acho ele muito frágil. O zíper eu sempre corto um pouco maior do que a peça. No caso aqui, se eu tenho 25 centímetros de peça, eu vou cortar uns 30 centímetros, sempre uns 5 centímetros a mais de zíper é o suficiente, tá joia? Bom, eu vou fazer então a parte aqui da limpinhas, e aí tudo que eu fizer nessa limpinhas, a gente repete depois na parte das sujinhas, ok? Vamos lá então. Eu vou começar costurando o meu zíper na parte superior da peça, tá? E aí, como eu sempre falo para vocês nas aulas, a gente vai colocar o direito do zíper, que é a parte que tem os dentinhos, para baixo. Então fica direito do zíper com o direito da minha peça. Alinho a borda do zíper com a borda da peça, deixo uma sobra dos dois lados e alinho também a borda do meu calcador para fazer aí uma costura bem retinha. O ponto que eu estou usando da máquina é sempre um ponto 3,5, 4. Não utilizem um ponto muito estreito, tá? Principalmente na hora que a gente for costurar com o plástico, o bagum, o nylon 600, o nylon resinado. O plástico, o ponto muito apertado, ele picota, né? Ele forma um picote e aí vocês conseguem até destacar. Então utilizem sempre um pontinho um pouquinho mais largo. Costura facilmente na máquina doméstica, é só vocês utilizarem uma agulha 16 ou até mesmo uma agulha número 18, tanto na máquina doméstica como na máquina industrial. Joia? Bom, costurei o meu zíper. Aqui eu posso estar destacando, tá? Eu prefiro destacar esse zíper. Para outra parte eu vou passar na parte de trás. O que eu faço aqui na parte da frente agora? Costurei o zíper direito com direito. Eu vou fazer aquela dobrinha aqui, ó, trazer esse zíper para a posição correta e vou passar uma costura de rebatido para estar fazendo o acabamento e segurando esse zíper lá no lugar dele. É para isso que serve a costura de rebatido. Eu sempre falo em todas as aulas, mas eu gosto, né, de estar reforçando isso sempre. A linha que eu utilizo é uma linha de nylon, é uma linha que
que ela tem um brilho muito bonito e ela é mais resistente do que a linha que é vendida naqueles cones de poliéster, né? Que são esses aqui. Esses aqui são mais indicados para costurar algodão, tricoline, né? Eu evito de estar utilizando essa linha porque ela é mais frágil. Então procurem sempre utilizar essa linha que vende nesses cones, rende muito, né? Ela vem uma quantidade aí bem grande e ela tem assim um brilho bem bonito e ela é mais resistente. Quanto à cor da linha, quando a gente trabalha com quantidade grande de peça, a gente tem que pensar na produtividade, né? Então, escolham uma cor de linha que vocês consigam adequar a peça do começo ao fim, para não precisar ficar trocando toda hora, certo? Aqui eu tenho o azul na parte da frente, né? Aqui, ó, tenho o azul na parte da frente, mas eu tenho o branco na parte de trás, né? Então, o que seria já o ideal de eu deixar? Eu posso estar deixando o azul para fazer a parte da frente e eu posso já deixar o branco na bobina já para estar fazendo a parte de trás, tá? A parte de baixo da peça. Não se apeguem, principalmente quando não é uma bolsa, não é uma peça que precise assim, não que as peças não precisem de acabamento, mas eu tô falando assim, brindes, lembrancinha de aniversário, né, que a gente faz em grande quantidade, não se apeguem a ficar trocando muito de linha, porque isso aumenta o tempo de produção da peça e aumenta o custo consequentemente, né? Então, deixem sempre um padrão aí de linha que vocês consigam estar fazendo a peça do começo ao fim, certo? Bom, aqui eu estou utilizando o azul na linha de cima e na bobina eu estou já colocando o branco. Fizemos isso na peça da frente, eu vou repetir a mesma coisa na peça de trás. A peça de trás é o meu bagum, eu vou só alinhar, porque eu cortei aí no olho, então deixei reto aqui a parte de cima e a outra metade do zíper que eu destaquei, eu vou vir aqui, beiradinha com beiradinha, mesma borda, direito com direito e passa a costura. Dá o retrocesso no começo e no final. Olha lá, dobrei para fazer a costura de rebatida e o acabamento. Aqui eu tô com o plástico branco, porém eu tô com a linha azul na parte de cima e branco na parte de baixo. Porém, como são cores que combinam, olha, não tem problema nenhum, tá? Agora, se vocês se sentirem incomodadas com esse pesponto em azul, pode estar trocando a linha pelo branco e aí já faz essa costura de rebatido no branco sem problema nenhum, tá? Eu falo mesmo para a questão de estar agilizando aí a produção das peças. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos passar o cursor, tá? Como eu sempre falo para vocês, o cursor, ele entra, ele sempre fecha do lado esquerdo, não é uma regra, mas é o mais utilizado, tá? Então, ele está sempre fechado do lado esquerdo, para facilitar na hora de abrir. Porque a maioria das pessoas são destras, né? Então, elas vão facilmente pegar aqui ao contrário do que trazer daqui para cá. Então, o cursor ele tem que entrar do lado direito e fechar do lado esquerdo. Sendo assim, por onde que a gente vai colocar o nosso cursor? Do lado direito da peça, tá? Entra do lado direito e fecha do lado esquerdo. Então, eu já coloco aqui, ó, alinho a minha peça frente com frente aqui, ó,
na posição que vai ficar. E eu já venho aqui, ó, coloco o cursor do lado do bagum, que é o lado esquerdo. Aqui, vocês vejam a melhor forma de estar colocando. Eu já gosto de cortar bem rentinho, tá? E aí eu venho, encaixo, passo a primeira vez. Eu acho que ficou um pouquinho para fora, eu vou trazer. Como tá sobrando, e esse é um dos motivos que eu até gosto de fazer a parte do bagum maior, é porque eu não preciso me preocupar tanto com esse alinhamento. Se vocês cortarem exatamente igual a parte de trás com a parte da frente, vocês vão precisar se preocupar muito com esse alinhamento aqui, tá? Então, ó, passei o zíper uma vez, fechei, passei a segunda, deixei o cursor no meio. O que eu vou fazer agora? Eu vou levar a minha parte da frente sobre a parte de trás. E aqui eu já tenho o fechamento aqui da peça. Verifiquem se esse zíper tá bem alinhadinho, tá? O carrinho do zíper, ele tem que estar bem aqui no topo. Eu gosto de colocar alguns alfinetinhos na beiradinha, não tem problema, só não coloquem no meio da peça, porque marca e depois não sai mais os furinhos, tá? Olha lá. Comecem a costurar pelo fundo da peça, porque se eu começo a costura pelas laterais, corre o risco de eu estar entortando toda a peça. Então, comecem pelo fundo, passem uma costura. Se quiser trocar a linha pelo branco, não tem problema, tá? Refila o excesso, pode tirar aqui o excesso. Eu tô precisando cortar um pouquinho a mais porque meu plástico ficou aqui menor, tá? Mas tira o excesso que tem aqui do bagum. Só dar uma ajeitada aqui nessa costura. Aí, ó. Eu acabei cortando o plástico, cortei menor do que precisava, tá? Mas vai ficar assim, ó, a costura. Depois que eu costurei a base, eu venho já para as laterais. Então, um pezinho de máquina é o suficiente. Cheguei aqui no zíper, eu gosto de dar aquela enviesada. Ó, venho costurando reto. A hora que eu chego aqui na parte do zíper, eu dou aquela quebrada para dentro, para fazer um acabamento legal. E faço o mesmo do outro lado, ó. Então, testem essa dica de costurar primeiro o fundo para depois costurar as laterais, tá? Corta o excesso do forro do zíper. Do outro lado a mesma coisa. O excesso só do forro, porque o material ele já tá retinho. Tira todo o excesso aí de linha. E aqui nos cantinhos, eu gosto de estar fazendo um corte assim, ó, em diagonal, porque eu acho que facilita na hora de desvirar, tá? Zíper é nylon, então dá uma queimadinha para ele não estar desfiando. Abre o zíper e a gente já desvira a peça. Pega sempre pelo fundo, que é mais fácil. Não se preocupem em amassar, porque ela depois, com o tempo, ela desamassa facilmente. Acerta bem os cantinhos.
coloca bem a costura para fora. Deixa essa costura sair bem para fora. E depois de pronta, ó, vem aqui, ó, dá uma massageada aqui nos cantos para vocês acertarem, né? Ficar uma peça bem assentada. Se precisar, com uma peça sem ponta, dá uma empurradinha lá no canto, ó, com cuidado para não rasgar, hein? A sublimação não rasga, mas o plástico que vocês forem estar trabalhando, ele rasga. Olha aqui a costura que eu falei do canto, ó. Ver se vocês conseguem enxergar aquela entradinha que eu falei para costurar o zíper. Não fica aquele zíper reto, tá? Fica com esse acabamento aqui. Ó lá, tá? E assim ficamos com a peça já pronta. É uma peça muito rápida de fazer. Não vou costurar a outra, mas a gente tem aí a outra parte, que é das sujinhas. Faríamos a mesma coisa, né? Colocaríamos lá o zíper, rebateríamos, coloca lá a parte de trás, faz o mesmo procedimento, passa o cursor direito com direito, costura toda a volta, desvira e aí vocês vão ficar com o parzinho aí de sujinhas e limpinhas. Tá certo? É uma peça bem bacana também para organizador de maternidade, para mãe separar as roupinhas dos bebês. A gente tem temas lindos de bebê, dá para estar colocando primeira troca, segunda troca, o nome da criança, fica aí bem legal. Tá certo? Bom, como eu já falei, na próxima aula a gente já começa com as peças de Páscoa, que estão incríveis, e as nossas peças, os nossos recortes já estão disponíveis para vocês adquirirem. Pessoal, é isso então. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de comentar os nossos vídeos, se inscrevam no nosso canal, compartilhem e até a próxima aula.